Estamos ao vivo, como você está? Vamos falar de mulheres empreendedoras. Essa hora, 9h35, estamos aqui para falar de empreendedorismo feminino. Isso mesmo, vamos falar de empreendedorismo feminino, de empreender, de falar com as pessoas que estão com a mentalidade empreendedora e estão, por algum motivo, procrastinando. Você está procrastinando o seu empreendedorismo? Você está procrastinando fazer o que tem que ser feito? Tem coisa que já era para ser feita há muito tempo e não fez? Imagina, fala aqui para mim se você às vezes tem dificuldade de fazer coisas que você está com muita vontade, já está com tempo querendo fazer, inclusive no empreendedorismo. Às vezes é um projeto, às vezes é uma baita de uma ideia, às vezes é uma startup, às vezes é uma microempresa, às vezes é uma adição do seu negócio, você está com medo. Fala para mim aqui nos comentários se você tem medo, se você está com medo de empreender, se está com medo de fazer alguma coisa ou procrastinando uma tarefa importante no empreendedorismo. Será que você está procrastinando? Será que você está... Faz tempo, será que você adquiriu esse hábito de procrastinar? Às vezes eu procrastino algumas coisas que eu quero muito, que eu desejo muito. Não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes eu faço um projeto assim, quando é pra mim, uma coisa que tipo ninguém sabe. Tipo, eu posso procrastinar comigo mesma, então eu vou deixando pra depois. Quando é as coisas que eu marco com outras pessoas, já fica mais difícil, você acaba por fazer, porque você se comprometeu com outra pessoa. Exemplo, você disse que vai chegar às 10 horas da manhã numa reunião, você tem que chegar às 10 horas da manhã, porque você marcou com outra pessoa. Agora, se você disser, por exemplo, que você vai tomar banho 10 horas da manhã, só um exemplo, né? Ou você vai tomar banho 5 horas da manhã. Só que é só você com você mesmo, você fez aquele acordo com você mesmo. E aí, você procrastina ou você faz? Quais são as coisas que você deixa para depois? Não, comigo eu posso chegar atrasado. Comigo. Se fosse com os outros, não, tinha que chegar na hora. Mas já que é um compromisso comigo, com eu presa, com eu empreendedor, eu posso deixar para depois. É assim que funciona com vocês? Como é que vocês tratam isso, né? Como é que vocês cuidam disso? Tem gente que tem o hábito de terminar tudo que começa. Exemplo, tem gente que tem o hábito de começar, lava a louça e vai até o final. Tem gente que lava metade da louça. Tem gente que lava a louça toda, mas deixa uma colherzinha. Então, é como a nossa vida, né? Às vezes a gente começa uma coisa, fica pela metade. Algumas pessoas têm esse hábito, têm esse tipo de comportamento. Outras pessoas têm um comportamento de concluir totalmente a tarefa, outras de fazer pela metade, outras de deixar só um pouquinho restando. Então, me falem vocês, se vocês às vezes procrastinam. E como fazer para deixar de procrastinar? Existe uma recompensa em procrastinar também. Existe uma grande recompensa em procrastinar. Você às vezes vê um benefício em procrastinar. Quando é com os outros, você faz, né? Quando é com os outros, você faz. Tem gente que ainda não faz. Tem gente que ainda procrastina quando é com os outros. Mas, quando é com você, principalmente. Então, eu quero falar com você que se acha uma pessoa multi. Uma pessoa multi. Uma pessoa multi que gosta de fazer várias coisas. E as pessoas olham pra mim e dizem assim, nossa, como que você consegue fazer tanta coisa? Não é verdade. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É só ilusão esse negócio de conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo. A gente pode pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Pensa nisso, pensa naquilo. A mente quer meio dar uma bagunçada, né? Dar um TDAH na mente, né? A Vânia tá dizendo que se sente péssima quando ela começa uma coisa e não termina. Pois é. Existe essa sensação de se sentir péssima quando não conclui, mas também existe aquela recompensa de imediata, né? E nós somos muito de recompensa imediata. Agora, deixa por depois, né? Eu faço depois. Eu tenho um hábito de fazer todos os dias eu faço um checklist do que eu tenho pra fazer. Quando é uma coisa, às vezes, cara, é uma coisa de meia hora que eu vou terminar em meia hora. Às vezes tem coisa que eu em 10 minutos, mas é uma coisa que eu não quero fazer. Aí eu coloco no meu checklist, eu deixo 10 dias nesse checklist, eu não faço. Eu fico pé da vida. Aí quando eu fico meio emputecida comigo mesmo, aí eu digo, peraí que eu vou resolver esse problema, porque senão você fica com aquele negócio. E assim, parece que existe um prazer em deixar pra depois, né? Meu Deus, não tem. Porque na verdade existe uma frustração de deixar a tarefa pra depois. Você sente a frustração, né? Você vai se entupindo de pequenas micro tarefas, que não são tão importantes, nem urgentes.
Uma vez eu tava numa palestra e a pessoa fez uma dinâmica que foi bem interessante. E sempre eu penso nisso. Sempre eu penso naquela dinâmica. Ela fez o quê? Ela pegou um jarro transparente. Eu lembro que ela pegou uma manga bem grande, aquelas mangas bem grandes. Vou pegar uma manga pra vocês verem aqui, pra dar um exemplo, assim, de como foi que ela fez, né? Tô em casa, né? Então dá pra pegar a manga. Vou pegar aqui. A manga é como se fosse a coisa importante que você tem pra fazer. Voltei no 4G, pronto. A manga é como se fosse a tarefa importante. Olha o tamanho dessa manga. Olha quase o tamanho da minha cabeça. E a minha cabeça é de cearense, a minha cabeça é grande. Então, ó, essa manga aqui é uma coisa importante que você tem pra fazer, uma tarefa importante que você tem pra fazer. E aí ela colocou dentro de um vaso transparente uma manga bem grande, ou seja, uma tarefa super importante que você tem pra fazer. Ela colocou outra manga, ou seja, 2 mangas dentro daquele jarro transparente. Olha, uma manga dessa é uma coisa importante, é aquela coisa que às vezes pode não ser tudo do seu jarro, ou seja, tudo do seu dia, a única tarefa, mas é uma coisa importante. Às vezes vai demorar meia hora para você fazer aqui essa tarefa. Para quem chegou agora, a manga representa uma tarefa grande ou uma tarefa importante. E aí ela pegou e encheu de pequenas pedrinhas, cheio de pedrinhas. E as pedrinhas representavam aquilo que não é muito importante. E ela disse, olha, quando você coloca a manga, ela colocou uma manga, colocou uma maçã, colocou outra manga e tudo mais, colocou assim uns 4 frutas maiores. Tá gelada. Quando ela colocou a areia, ou seja, as pequenas tarefas que não eram muito importantes, depois funcionou, encheu o jarro transparente, deu certo. E ela inverteu a dinâmica e fez o seguinte, pegou o jarro, tirou tudo, jarro vazio, e encheu com a mesma quantidade de areia, ou seja, das tarefas pequenas, de pouca importância, dentro do jarro. E depois tentou colocar a manga, a outra manga, a maçã, e não funcionou. Por quê? Quando você coloca as coisas com menos prioridade, as pequenas tarefas, as coisas menos importantes, em primeiro lugar, não vai caber para as coisas grandes. Você tá entendendo? Então, gente, é impressionante como às vezes a gente inverte e acaba se ocupando e não produzindo. Então, quando eu digo para você colocar a primeira manga grande, eu digo que pelo menos a gente tem 6 mangas desse tamanho. Olha, minha cabeça bem parecida. bem cearense essa manga. Quando a gente coloca as 6 prioridades do dia, pelo menos 6 prioridades do dia, ou seja, uma manga dessa aqui, 6 mangas dessa aqui, ou seja, você vai fazer um projeto, um relatório, ou você vai fazer o seu planejamento de conteúdo, enfim, vai gravar um vídeo, aquela manga grande, vai demorar 2 horas, meia hora, não importa. Se você colocar as 6 mangas grandes primeiro no seu pote, vai caber. Depois você vai colocando as micro tarefas se sobrarem tempo. Não são urgentes, não são importantes, são micro tarefas. Se você fizer o invertido, não vai caber. Então, quando você coloca as mangas, você produz. Quando você coloca as mangas primeiro, você produz, você vira pessoa produtiva. Quando você coloca primeiro a areia, você vira uma pessoa ocupada. Porque o pote vai estar ocupado, né? Não vai caber a manga. Não vai caber. Então, numa vida de mãe, por exemplo, de mãe que você tem que dar atenção pro seu filho, que você tem que acordar cedo, você tem que botar pro colégio, você tem que arrumar a criança, você tem que dar atenção no final do dia. Você tem que ser, quem é esposa, tem que ser esposa, tem que cuidar de casa, tem que resolver as coisas administrativas do lar, né? Tem que dar atenção pro marido. E tudo o que você tem que fazer, e ainda tem que produzir, trabalhar, ganhar dinheiro, enfim, investir, fazer tanta coisa. Você tem que priorizar. Então, eu lembro que o Jerônimo Temer, eu fiz o curso do Jerônimo Temer, ele dizia o seguinte, você corre para fazer as coisas e você consegue fazer, geralmente, a média, 6 coisas importantes num dia. Então, você coloca 20 para quê? Se você geralmente só vai fazer 6. Então, você vai fazer um checklist de 50 tarefas no dia. Não adianta, coloca as 6 mangas, ou seja, 6 prioridades no dia. Cara, se a tua oração do dia é uma coisa importante pra você,
coloca a tua manga primeiro. Assim, eu vou colocar aqui na minha prioridade e vou dar aquele check. Ou coisa satisfatória quando você dá um check na sua prioridade. Ou seja, você diz assim, matei esse problema. Ou quando você faz exercício, nossa, quando eu fazia exercícios tipo 5h30 da manhã, era maravilhoso. Porque dá um check no exercício às 6h30 da manhã, que você começa às 5h30, você começa às 6 horas, às 7 horas você tá livre de fazer exercício. Meu Deus, é o melhor check da vida. É melhor, você faz um check, tipo, obrigada, Jesus, que eu consegui concluir. Ou seja, fazer exercício, por exemplo, pra mim, é uma manga grande. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Ou seja, eu coloco primeiro isso. Não, mas não vou. Ah, não. Vou lavar a louça. Exemplo. Vou lavar a louça. A louça não é prioridade, vamos dizer assim. Pra mim. Pode ser que seja pra você. De repente, a louça é uma manga pra você. Mas pra mim é areia. Entendeu? Então, pra mim não é importante. Pra você pode ser. Então, qual manga que você vai colocar no seu dia? Qual a prioridade que você vai colocar no seu dia? Né? Ó, o nosso mentor maravilhoso aí, ó, dizendo aqui, fazer o importante mais cedo. Cara, fazer as coisas importantes mais cedo é maravilhoso. Quando você acorda cedo, tu acordar 4h40 da manhã. Eu já tô aqui empacotando de sono. Você acorda 4h30, 4h40, 5 horas da manhã, é um ótimo momento pra mim. Então dá pra você colocar assim, 4 mangas, 8 horas, você já matou 4 mangas, meu Deus do céu. Você já matou 4 grandes prioridades do seu dia. E depois é só ser feliz. Imagina você ter um dia super produtivo. Quando eu começo a produzir 5 horas da manhã, é incrível, né? É incrível. Eu leio, eu estudo, eu compartilho, eu faço vídeo. E, meu Deus, quando dá meio-dia, que as pessoas começaram a trabalhar 9, trabalhando só, né? Tipo, produziram 3, eu já produzi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu já produzi 7 horas. Ou seja, eu tenho um dia dentro do outro. Dou uma descansada após almoço, acabou, meu amigo, aquela cochilada meia hora, aquela relaxada depois do almoço. E é maravilhoso, porque você renova, quando dá 2 horas da tarde, você tá parece que você vai viver outro dia. Você tá em 2 dias de um só, entendeu? Então eu consigo até fazer ou mangas maiores, vamos dizer assim. Sabe aquelas coisas que você, por exemplo, tem que fazer 5 horas de gravação? Acontece pra mim aqui no meu trabalho, né? Eu tenho mangas grandes, assim, às vezes eu tenho uma melancia que tem que caber dentro do meu. E só cabe a melancia, não cabe mais areia, não cabe mais uma manga, não cabe mais nada, só cabe a melancia mesmo. Então, assim, eu sei que o teu dia, o meu dia são corridos. Mas, de alguma forma, eu quero demonstrar aqui pra você a importância de você escolher as suas mangas e não encher seu pote de areia, de micro tarefas, de coisas que não são tão relevantes. É importante? Lavar louça é importante, é maravilhoso lavar louça. É satisfatório você ver uma louça limpa. Mas só que você vai enchendo, a louça, não sei o que, é uma coisinha aqui, você vai se enchendo de coisinhas que não são prioridade importante pra você. Porque você pode separar um dia. Exemplo, peguei uma terça-feira, 7 horas da manhã, e vai ser a minha prioridade fazer uma organização, dar uma de personal organize dentro de casa. Beleza, é a sua manga grande daquele dia, naquela terça-feira, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, você vai fazer uma organização na sua casa. Beleza, é a sua manga grande, entendeu? É a sua manga. Não é um monte de arinha que você vai enfiando no meio do dia e ficando ocupado com aquela sensação de cansado e você olha no final do dia e assim, porra, não fiz nada. Não tem essa sensação às vezes? Tipo assim, meu Deus, eu me ocupei, enchi de areia, não botei uma manga, né? Tinha um monte de prioridade, um monte de coisa importante, um monte de coisa que poderia dar lucro, inclusive. Você colocou um monte de areia, tirou totalmente o foco, várias distrações, e acontece, distrações, Netflix é distração, conversa comigo, distração, WhatsApp, meu Deus, o seu WhatsApp é um caminhão de areia carregado, né? Meu Jesus do céu. Então, assim, eu digo pra vocês que eu aprendi e exercito todos os dias, porque se deixar, o meu cérebro vai querendo resolver as pequenas coisas, as micro recompensas, né? Eu tenho a recompensa assim, lavo uma louça, 20 minutos, faço esse negócio ali, 10 minutinhos, 15, quando você vê o dia acabou. Parece nota de R$100 quando você destroca. Nota de R$100 quando você destroca, o que acontece? Você gasta tudo. Faça de tudo para não destrocar a nota de 100. É igual o seu dia. Faça de tudo para você não fazer um monte de tarefinha de 10, 15 minutos, 5 minutos, 5 minutos e aquelas coisas todas. E você acabar com um dia improdutivo, mas ocupado, cansado. E você diz, não fiz nada no final do dia. Essa sensação frustrante é terrível, né?
Deixa eu ver aqui os comentários. Eu acho que é isso por hoje, né? Acho que tivemos um público interessante entrando nessa live. Acredito que ajuda, sempre ajuda aqui. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tenham uma terça-feira super produtiva, menos ocupada e mais produtiva. E com pelo menos 6 mangas. 6 tarefas importantes no seu checklist, você dando check. Check. Concluído com sucesso. Fechou? Grande beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.